Fora da Caixa. A análise dos factos que marcam a atualidade. Terças-feiras sempre com o José António dos Reis, que nos tem feito a companhia nos últimos meses. Hoje é a última edição, pelo menos desta temporada, com o José António dos Reis. Antecipadamente os nossos agradecimentos. Obrigado por toda esta colaboração e por nos ter também ajudado a nós e aos ouvintes da Rádio de Cabo Verde a ler, a descodificar, a entender melhor também alguns sinais, os factos e os acontecimentos que marcam a atualidade informativa no país e no mundo. E é um agradecimento sincero porque nos últimos tempos, de facto, não tem sido difícil encontrar gente que queira fazer os seus comentários e análises, digamos, no espaço público mediático. José António dos Reis, alguns temas alinhavados para esta conversa. Para já, podemos começar pela nossa sub-região, pela CDAO, a informação de que Burkina Faso, Mali e Níger, países governados por juntas militares não reconhecidas internacionalmente, decidiram retirar os seus países com efeitos imediatos da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental. Parece-me que este já é uma notícia ou é um desfecho que era expectável, esperado, uma vez que já havia essa intenção manifestada desses países abandonarem a CDAO. Bom dia. Bom dia. Começo por te cumprimentar e agradecer as palavras também amáveis, gentis, em relação à minha pessoa e a participação, portanto, nesse espaço. E também cumprimentar o nosso Máriozinho, não é? Que nos assistiu durante esse tempo todo. E cumprimentar os ouvintes, não é? Que nos acompanham. Parece-me a mim que se trata de um desfecho, embora que a palavra desfecho tenho de a colocar entre aspas, porque houve apenas uma declaração de intenção e não propriamente o acionar de mecanismos de saída, portanto, da comunidade. Portanto, há mecanismos previstos no tratado, não é, para que os países que queiram sair do tratado acionem, portanto, esse mecanismo para que, enfim... E eles tinham que comunicar isso, pelo menos com um ano de antecedência, por escrito. Sim, tanto é assim que a CDAO emitiu um comunicado dizendo que tiveram conhecimento, né, pela comunicação social e que não tinham recebido formalmente nenhuma comunicação por parte dos três países. Vamos ficar à espera do desenvolvimento desse processo. De qualquer modo, esses três países já se tinham avançado, vai lá, com uma solução que indiciava que se estavam de facto a afastar-se, né, de CEDEAO, não é? Quando criaram uma aliança dos Estados do Sahel e integrando esses três países. E creio que esse dossiê de países que enfim tiveram golpe de Estado militar, essa questão não foi muito bem tratada, né, pela CDAO, que a partida optou por acionar mecanismos nos casos de intervenção e depois sanção, portanto, significativo e
e fortes, não é? Portanto, contra esses países. Mas, sobretudo, o ponto mais grave foi a ameaça de intervenção militar da parte do CDAO, que fez com que os 3 países se juntassem para se opor, não é, a qualquer intervenção do CDAO, inclusivamente predispondo-se a atuar militarmente também contra a intervenção de CDAO. Portanto, estamos neste ponto e creio que se vier a confirmar a saída desses 3 países, isso pode... E são 3 países fundadores da CDAO, portanto, que estiveram... Isto pode fragilizar a CDAO, ou pode abrir aqui uma fissura. Obviamente, não é? Não há dúvidas em relação a isso. São países que são fundadores, estiveram presentes em 1975, quando da fundação da CDAO, e creio que há necessidade para já de uma ação diplomática forte, até porque há acusações muito fortes por parte dos 3 países de que a CDAO teria se vendido de alguma forma aos interesses, não é, dos países, enfim, ou das potências, e aqui subliminarmente estarão seguramente a referir-se à França, não é? E creio que só através de diálogo se pode preservar uma coisa que é muito importante, que é uma instituição como o CDAO. Mas, sobretudo, o CDAO também deve, de alguma forma, fazer uma reflexão interna. Parece a mim que se dedica muito pouco àquilo que esteve na gênese da sua criação. Portanto, de ser, de facto, uma organização que tem preocupações de natureza económica, pouco se avançou em termos de integração real, em termos económicos. A troca comercial entre os países não é por aí além, e creio que deveria ser esse talvez a preocupação mais importante da CDAO, de que propriamente estar a militarizar-se e sobretudo também atuando de uma forma com algum laivos de discriminação, porque o CDAO preocupa-se com golpes de Estado e alteração de ordem constitucional de natureza militar. Todavia, temos uma situação gritante de alteração de ordem constitucional na Guiné-Bissau, que o CDAO não se preocupa. E já vamos falar sobre isso, Sam. No comunicado conjunto a esses países, Burkina Faso, Mali e Níger, dizem, e estamos a citar, constatam com pesar e grande decepção que a organização, a CDAO, se afastou dos ideais dos seus pais fundadores e do espírito do pan-africanismo, acrescentando a esses países que a organização falhou notavelmente em ajudar estes Estados na sua luta existencial contra o terrorismo e a insegurança. Portanto, esse é o argumento, o fundamento, mas tudo vai desembocar, digamos, nas sanções que foram impostas. Sim, acusam a organização de não ter apoiado esses países na luta contra o terrorismo, e por um lado. Por outro, como disse, a CDAO tem se preocupado muito pouco naquilo que é a gênese, portanto, da sua própria existência, que é preocupar-se com questões económicas e de integração económica. E então o que de facto se verifica é, como dizem, portanto, há como que um desvio daquilo que esteve na gênese da sua criação, e creio que é um momento de CDAO fazer uma reflexão e retomar aquilo que esteve de facto na base, não é? para que foi criado,
e para salvaguardar um instrumento, portanto, de desenvolvimento da região que é extremamente importante. E é isso que eu penso, e por outro lado há realmente necessidade dos países, estando de facto dentro de CDO, se comportem de acordo com os princípios e os valores que estão princípios e valores que presidem e orientam, portanto, a organização. Zé António, mas a concretizar-se esta decisão desses países de abandonarem a CDAO, nós não estamos aqui a assistir quase que a um início do fim desse bloco regional de 15 países. Não há aqui um risco, de facto, de desintegração? Há um risco muito elevado. Creio que países como Cabo Verde e Senegal, eventualmente, pode desempenhar um papel importante no sentido de estimular o diálogo e a reflexão necessária para salvar a organização. Porque não se consegue, de facto, ultrapassar, seja lá o que for, sem que haja o diálogo, sem que haja reflexão sobre a própria organização, a sua existência, os seus objetivos, as reformas que têm de ser levadas a cabo, né, para adaptar a organização à realidade atual. Creio que esta é a única forma de querendo fazer algo no sentido de salvar a organização, que há um risco muito elevado de desintegração. Mas também a CDAO fica aqui numa situação complicada se, por exemplo, resolver retirar as sanções, ou seja, há regimes que estão no poder pela via de golpes de Estado, golpes militares, levantamentos, e de repente a CDAO atua e impõe sanções económicas, e esses países dizem, bom, sendo assim vamos abandonar, vamos sair da organização. Portanto, se a moda pega... Olha, a questão mais do que golpe de Estado é a razão que eventualmente estarão, as razões que estarão na base desses golpes. Creio que alguns titulares do poder nos países onde aconteceram golpes tiveram comportamentos que de alguma forma aliciou a existência de golpes. De todo modo, estamos a falar da deposição de governos que foram eleitos democraticamente. Sim, cujos titulares, estando lá durante algum tempo, decidiram alterar a Constituição para aumentar, por exemplo, para aumentar o número de mandatos, não é? E entre outras situações. Tivemos exemplo de Guiné-Conakry, e tivemos exemplo, de Togo, se não estou, ou Gabão, acho que Gabão, é Gabão, não é? E houve tentativas também em outros países, não é, com essa tendência, essa deriva de alguns titulares de poder de se entusiasmarem em estarem lá, de já não querer sair. Ficam deslumbrados então, com o poder. Começam, portanto, a formatar a Constituição de acordo com os seus interesses. Agora, isso tem também tem sido um fator de instabilidade e propiciador da existência, em algumas situações, de golpe de Estado. Pois, e quando o povo apoia os golpistas, isso complica, não é? Sim, essa é outra questão. Os golpes militares ser apoiados, né, pela população, e o que de alguma forma
legitima, não é? Porque o poder político democrático é legitimado pelo voto popular e o golpe é legitimado pela adesão popular e muitas vezes fica difícil de alterar ou de repor a ordem constitucional, uma vez que, enfim, esses que de forma, portanto, não democrática sendo ao poder, sentem-se legitimados de alguma forma, né, pelo apoio, né, que recebem da população. Portanto, é algo que deve merecer complexo, sim. uma reflexão e não se limitar vai lá, a ver a questão da democracia numa perspectiva meramente formal de realização de eleições, independentemente do seu conteúdo concreto, de resposta às necessidades da população, de respeito pela Constituição, de respeito, não é, pelo voto, né, popular, né? Zé António, há instantes fez referência a Guiné-Bissau e as notícias que têm vindo de Bissau de facto não são nada animadoras. O presidente Umaro Sissoko Embalo considera que os jornalistas todos são da oposição e ameaça acabar com as entrevistas a analistas políticos sobre a situação política do país. Diz o chefe de Estado que os jornalistas têm responsabilidades na imagem do país e que não devem transmitir só o que é mau. Portanto, se fosse na Guiné, o Zé António já não estava cá. Pois. A fazer análise. E os comentários? Olha, Guiné-Bissau é um caso que realmente deveria merecer também a atenção de CDO, né? Porque a Guiné-Bissau está a funcionar fora do quadro constitucional. Portanto, houve uma alteração da ordem constitucional onde um Presidente da República decide dissolver o Parlamento sem ter poder naquele momento, né, para poder dissolver o Parlamento. Não convoca eleições, como a Constituição impõe, no prazo de 90 dias, não é? E avança com um governo de iniciativa presidencial não previsto na Constituição, não é? E assiste-se a isso de forma tranquila. Portanto, como não funciona os órgãos judiciais de forma independente, portanto, instala-se a ilegalidade, o livre-arbítrio, né, do presidente, que faz e desfaz. Agora quer também definir, enfim, as regras da prática jornalística, dando, portanto, lições de como se deve fazer o jornalismo, não é? E esse de facto é um problema grave que está a passar ao lado daqueles que deveriam também se preocupar não só com a reposição da ordem constitucional quando alterado, não é, por via militar, mas também quando essa alteração se dá através do poder civil, não é? E o que está a acontecer na Guiné-Bissau é uma situação muito, muito preocupante. Ele ameaça e diz que vai acabar com aquilo, não é? E não se sabe bem quais são os instrumentos que vai utilizar para acabar com aquilo que ele considera sendo uma prática anómala de jornalismo na Guiné-Bissau, não é? Compara com o jornalismo que é feito pelo canal França 24 e aproveita também para atacar a RTP África, dizendo que o que a RTP África faz na Guiné-Bissau não se faz em nenhuma outra paragem. E diz mais ou menos. Sim, ele não se limita a condicionar os jornalistas apenas, também deixa aqui uma ameaça aos guineenses que estão na diáspora, aos que falam mal da Guiné-Bissau, lembrando que quando voltarem ao país estarão à espera deles Botcha Condé, o ministro do Interior. Isso não é digno de um Presidente da República, não é? E eu sinto muito, né, pela Guiné-Bissau e
tenho relações de proximidade até familiares, não é? Na Guiné-Bissau. Custa falar dessa forma em relação à Guiné-Bissau, mas não há como quando um Presidente da República decide agir da forma como este Presidente da República age na Guiné-Bissau. E parece que a Guiné-Bissau é a quinta, né, dele. Dissolve o Parlamento, proíbe os deputados de entrarem na Assembleia para se reunirem. São dispersados, não é? Os deputados são dispersados, não é? Pelos policiais com gás lacrimogéneo, etc. e tal, não é? As manifestações são controladas, se não reprimidas, e já houve várias tentativas e também condicionamento relativamente ao exercício do direito de manifestação. Estamos numa deriva autoritária forte na Guiné-Bissau. Quer dizer, para além da alteração da ordem constitucional, o Presidente da República da Guiné-Bissau tem uma deriva autoritária, não é, para tornar o poder absoluto dele, não é, e de impor aquilo que ele acha que deve fazer e não daquilo que resulta das prescrições constitucionais ou legais. Zé António, vamos então para o último tema. Julgo que já não teremos mais tempo para analisar outros assuntos que até estavam alinhavados aqui para o Fora da Caixa. O Tribunal Internacional de Justiça, mais alta instância judicial das Nações Unidas, decidiu na sexta-feira impor medidas provisórias a Israel no âmbito da Convenção do Genocídio, e tudo na sequência de um pedido da África do Sul a exigir a Israel que reporte o seu cumprimento no prazo de um mês. O que é que podemos dizer em relação a essa decisão do TIJ, do Tribunal Internacional de Justiça? Bom, é uma decisão muito importante e para já a África do Sul marca um ponto importante, porque coloca na agenda internacional e sobretudo a nível da justiça internacional matérias, não é, que para já a nível do Conselho de Segurança não se conseguia resolver. Neste momento há de facto uma decisão com um conjunto de orientações vinculativas, convém sublinhar isso. São orientações vinculativas no sentido de Israel adotar um conjunto de medidas com vista a, por um lado, evitar que situações que se assistem todos os dias de mortes de civis, não é, continuem a acontecer. Portanto, tem de adotar medidas e depois, daqui a um mês, vai-se verificar se essas medidas tiveram efeitos. Depois, o Tribunal reconhece que alguns atos levados a cabo, né, por Israel em Gaza violam a Convenção de 1948 e mais concretamente o Tratado de Prevenção e Repressão de Crime de Genocídio. E, por outro lado, ao aceitar a jurisdição sobre essa matéria, vai daqui mais algum tempo analisar o mérito, porque essas decisões são decisões provisórias, não é? Portanto, isso ainda vai levar alguns anos, não é? Seguramente, sim. Mas o Tribunal não acatou ou não acolheu o pedido da África do Sul de um cessar-fogo? Sim, porque ainda não entrou na matéria de mérito, não é? Portanto, são apenas medidas provisórias e vamos a ver quando entrar
Portanto, no mérito, embora já lá, quando se chegar lá, penso que a guerra já terá terminado, portanto, deixará de ter efeitos. Penso que o tribunal, de alguma forma, atuou de forma cautelosa, aliás, cauteloso, atuou de forma cautelosa, de maneira a que fosse percepcionado de que atuou com equilíbrio, não atendendo, enfim, o pedido de Israel no sentido de não admissão da queixa, por um lado, mas por outro também não aceitou da parte da África do Sul essa questão de enfim, avançar com o cessar-fogo. Mas de qualquer modo fica registado essa questão de que Israel tende a adotar um conjunto de medidas, de que alguns atos podem estar a violar enfim, a Convenção sobre genocídio e finalmente a imposição a Israel de que dentro de um mês terá de apresentar um relatório onde tem de relatar, enfim, as medidas que foram adotadas, os efeitos que essas medidas tiveram, de constatar se realmente Israel cumpriu aquilo que foi decidido. Muito bem, José António, não temos mais tempo, queria apenas agradecer-lhe a sua disponibilidade em ter estado connosco ao longo dos últimos meses, sempre às terças-feiras, na análise e no comentário dos temas, assuntos que marcam a atualidade informativa no país e além fronteiras, nesse estilo fora da caixa, nesse pensamento livre de ideias e, sobretudo, a destacar a honestidade intelectual com que desempenhou aqui suas funções de analista e comentador da Rádio de Cabo Verde. Obrigado. A gente há de se voltar a ver sempre aqui na esquina da